Gente, preste atenção aqui que eu fiz esse vídeo para vocês entenderem a nossa matéria, ok? Nossa matéria dessa semana. Então, vocês estão estudando paródia, tá? Então, em cima da paródia, a gente tem uma atividade em que nós vamos estudar a estrutura sintática das frases. Como assim? O que é uma estrutura sintática? É o que a gente vai ver agora aqui, tá? Então, vocês têm esse texto aqui, que está fazendo uma paródia com o poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui está fazendo uma paródia, uma brincadeira. Então, presta atenção, aqui é Quadrilha da Sujeira. Então, lá, João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. Pinto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história, tá? Então, quem fez esse texto, essa paródia aqui, foi Ricardo Azevedo, ok? Muito bem, mas aqui está na apostila, né? A ideia de paródia vocês já estão vendo anteriormente, já leram na apostila, então quando a gente chega nessa atividade aqui é porque a gente já viu o que era paródia, tá? Vamos seguir o próximo slide, gente. Vamos ver alguns recursos linguísticos utilizados nesse texto. Observa a organização das palavras da primeira oração. Então, o que você tem aqui? A organização das palavras nas orações. Isso é importante. O que vem a ser uma oração? Uma oração, meus amores, não é em português. Uma oração não é você rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Em língua portuguesa, oração é uma frase que tem um verbo. Toda frase que tem sentido e que tem verbo, ela se chama oração na língua portuguesa, tá? Então, aqui a gente tem uma oração aqui, ó, presta atenção. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, tá? Então, ó, primeiro, é uma oração? Vamos ver se tem verbo? Tem, o verbo joga, aqui verbo, tá? Quem que joga? Ó a pergunta que eu vou fazer pro verbo. Quem joga um palitinho de sorvete na rua da Teresa? Quem que praticou a ação? Quem que fez o ato de jogar? Né? Quem é o ator? Quem produziu essa situação? Foi o João, tá? Então, João recebe o nome dentro de uma oração de sujeito. Presta atenção que é um termo novo para vocês. João jogou o palito. Então, o João é ele que pratica a ação. É ele que vai lá e joga o palito de sorvete na rua da Teresa. O João é o sujeito que praticou a ação. O que ele fez? Ele joga, que é verbo, tá? O que o João jogou? Quem joga alguma coisa. Jogou o quê? Um palitinho de sorvete. O que ele jogou? Um palitinho de sorvete. Veja bem, eu estou completando o verbo. Se o verbo é joga e eu pergunto o que ele jogou, eu estou completando, estou respondendo ao verbo. Então, o que eu respondo ao verbo se chama complemento do verbo. Porque meio que, ó, eu chego assim e falo, gente, o João jogou. Vocês vão me perguntar, tá, legal, Pro, mas jogou o quê? Então, veja, eu preciso completar o que ele jogou, senão a frase fica estranha. Ele jogou um palitinho de sorvete, tá? Bom, mas aí eu quero saber também onde que ele jogou. Ele jogou no lixo? Não.
Ele não jogou no lixo, ele jogou na rua de Teresa, que é um lugar, tá? Lugares, a gente já aprendeu em morfologia que advérbio são palavras que indicam circunstâncias de lugar, de modo, de tempo, de intensidade, de afirmação, de negação. Só que olha que interessante. Na oração se chama adjunto adverbial. Então, olha que coisa, vocês estão aprendendo agora. Sujeito, complemento do verbo você já conhece, né? Palavras novas. Sujeito, complemento do verbo e adjunto adverbial. Olha como vocês já estão ficando famosos, hein? Olha quanta coisa. Sujeito, complemento do verbo e adjunto adverbial. Nossa, quem é o sujeito? É muito fácil. Sujeito é aquele que pratica a ação, tá? Às vezes ele sofre a ação também, mas aqui no caso ele praticou a ação. Nós já vamos ver como identificar um sujeito. O verbo é a ação em si. O complemento do verbo é aquilo que responde o que foi jogado no caso. E o lugar onde foi jogado é um advérbio, só que a gente dá o nome de adjunto adverbial, ok?